Neemias capítulo 6, versículo 3. Neemias capítulo 6, versículo 3. Digno é o Cordeiro nessa noite de ser adorado, de ser exaltado, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Versículo 3. Enviei-lhes mensageiro a dizer: eu estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria essa obra, enquanto eu deixasse e fosse ter convosco. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Neemias capítulo 6, versículo 3, nós vamos ver a história de Neemias, né? O próprio livro leva o nome dele. Nós vamos ver que o Senhor ele vai conduzir, né? Ele vai conduzir Neemias à situação a qual os inimigos conspiravam e armavam contra Neemias. Jerusalém tinha sido invadido e levado ali a destruição, né? Louvado seja o nome do Senhor. Neemias se encontrava em Suzã, na Pérsia, e por meio de um mensageiro, né? Sempre que alguém vinha, sempre alguém que viria de Jerusalém, Neemias, ele procurava saber como estava Jerusalém, ele procurava saber como estava a sua terra. E aí, quando nós olhamos esse texto, nós vamos deparar com um mensageiro introduzindo ou trazendo a Neemias a notícia que Jerusalém tinha sido destruída, que não havia mais como estar em Jerusalém. E quando Neemias ele toma aquele conhecimento daquela situação, ele se prontifica. E o que eu mais acho interessante é o entender de servir de Neemias. O que eu mais acho interessante é que Neemias ele não olhou para a situação que ele estava no momento. Ele era o copeiro da casa do rei, servindo ali o rei. Ele tinha autonomia de estar com o rei todos os dias, e Neemias conquista a igreja. Ele conquista a confiança de ser servo. O que eu mais acho interessante, irmã Célia, que quando Neemias ele depara com aquela situação, o abatimento em Neemias era tão visível que o próprio rei ele se depara com essa situação. Ao se deparar com essa situação, nós vamos olhar e vamos entender que o próprio rei estava ali e pergunta a Neemias, porque era visível, há momentos na nossa vida que nós precisamos nos deparar com situações para entender qual é o propósito de Deus na nossa vida. O que é que o Senhor quer conosco verdadeiramente, né? Nós temos um tema para essa palavra nessa noite. Estou fazendo uma grande obra, de modo que não posso parar. Aleluia, estou realizando uma grande obra, do modo que nada pode me parar. Neemias, ele se depara com essa situação ao ser confrontado, e ele vê a situação que estava em Jerusalém. Logo de cara nós vamos ver que ele não questiona, ele serve. Ele é confrontado, mas ele está disposto a servir. Quando eu olho a passagem, quando eu vejo esse texto, eu vejo que falta muito em nós essa sensibilidade de estar servindo, essa sensibilidade, de estar sensível para que Deus me chamou, qual é o propósito que Deus quer comigo. Nós vamos olhar, nós vamos ver Neemias capítulo 1, versículo 4, que sucedeu ouvindo essas palavras, ausentou-me e chorei e lamentei por alguns dias, e esteve jejuando e orando perante a Deus dos céus. Neemias, no capítulo 1, já vai ver Neemias se preparando para a batalha, aleluia. Você já vai ver Neemias se deparando a entender e querer viver o propósito de Deus. Só que tem um porém: Deus nunca nos dá uma prova, permite uma prova, ou uma peleja, ou uma luta, conforme você quer, antes ele nos avisa. Antes ele nos prepara, porque o bom soldado, ele conhece as coordenadas que o Rei dos Reis nos dá. Um bom soldado, Janaína, ele tem que estar sensível à voz do Espírito, a ponto de entender se é o céu que está permitindo ou se é o inferno que está tentando. Então nós nós vamos atentar para isso e ver que Neemias estava ali servindo como um copeiro. Ele não estava ali,
irmão, com o anel no dedo. Ele não estava ali com um paletó do ano, nem tampouco com um sapatinho que brilha. Neemias estava ali sendo conduzido a ser servo. Sabe o que falta mais na minha e na sua vida? Aprender a servir, aprender a estar grato, aprender a entregar, aleluia, aquilo que não é nosso, é o Senhor que nos dá, é o Senhor que nos ensina. Então, no capítulo 1, versículo 4, nós vamos ver Neemias chorando e jejuando por aquela situação, por aquela obra aquele momento que Neemias estava se deparando, aquela situação que ele estava vivenciando, porque nós não precisamos querer entender o propósito, nós precisamos querer viver. Nós precisamos querer estar no centro da vontade do Senhor. Nós vamos olhar no versículo 3, ele ensinando para nós que quando nós vamos deparar, nós vamos ver no versículo 2, os seus inimigos, vendo que Neemias estava disposto a estar na reconstrução, a reconstruir Jerusalém, Neemias já se depara com aqueles que não faz, daqueles que não te conhece, mas quer falar, daqueles que não convive com você, mas quer palpitar, daquele que não sabe o seu legado, a sua história, mas quer desenhar o destino do seu ministério. Só que tem um porém, Neemias estava sendo enviada no nome do Senhor. Não me importa quem é Sambalate, não me importa quem é Tobias, não importa quem é Gesem, que vem ali querendo confundir a mente de Neemias, vem ali querendo confundir, quando eles fazem um convite a ele, dizendo a ele para que ele estava preocupado em descer em Jerusalém, que Neemias poderia ficar ali junto com eles, adorando o Senhor. Olha que confrontamento é esse, porque muitas das vezes nós queremos o mais prático, o que é mais cômodo para as nossas vidas. E este livro, esse capítulo inteiro, ele vai ensinar para nós que quanto mais eu renuncio, mais eu tenho a presença de Deus. Ele vai ensinar para mim que quando mais eu busco, mais eu sou sensível. No versículo 2, Sambalate, Gesem envia a dizer: vem congregar-nos juntos nas aldeias no vale de Enom, porém tentavam fazer-me o mal. Neemias já sabia, igreja. Ele já entendia que a reconstrução não seria repentina, porque construir é fácil, mas reconstruir algo é muito difícil, principalmente na fé, quando se trata das coisas ministeriais. Nós precisamos simplesmente estar atento quando eu vejo, aleluia, ele dizendo, olha, ele vai declarar, ele vai anunciar, ele vai ter autoridade, aleluia, de dizer para Sambalate, para Tobias, para quem seja, olha, eu sei quem eu sou diante dele, posso até ser copeiro lá no reino, mas aqui eu sou servo, aleluia, mas aqui eu busco, aleluia, mas aqui eu vim fazer. Nós vamos ler os capítulos anteriores e Neemias chega até o rei, louvado seja o nome do Senhor, tem autorização do rei, tem as situações providas pelo rei, pela construção, a reconstrução de Jerusalém, só que os impedimentos na nossa vida, ela vem, só que as muralhas, elas não vão ser destruídas de uma hora para outra, porque senão nós não buscamos o Senhor. E esse texto vai me ensinar que eu preciso ser mais crente. Esse texto vai te ensinar a estar lidando com a situação sem que ela venha prejudicar a história que Cristo ele tem para a tua vida. Se eu fosse você aí na sua casa, olhasse para o céu e agradecer a Deus, porque Sambalate e Tobias pode até tentar nos paralisar, pode até falar mal da nossa história, pode até dizer não prega nada, não canta nada, não dirige nada, não pastoreia nada, mas quem sabe a nossa história e nos deu legado, ele se chama Jesus de Nazaré. Aí eu vou falar de novo para que você entenda. Eu não sei qual é o desafio que você tem enfrentado, mas o Senhor nessa noite está te chamando para uma grande obra. Não se perca no meio daqueles que não fazem, não se perca no meio daqueles que não se levantam, não ajudam, não servem, só querem ter status. Não se perca. O Senhor não está preocupado
preocupado com aqueles que vêm só no fala-fala. O Senhor está preocupado com aqueles que agem. O Senhor se responsabiliza por aqueles que agem. Nós vamos ler o texto, nós vamos ver Neemias respondendo a eles no nível certo que nós precisamos responder. Qual é o nível certo, Rosilene? Não parando a obra. Não parando, não perdendo o direcionamento, sabendo que Deus tem todo o domínio na palma da mão. Aí nós vamos olhar, queridos, nós vamos ver no versículo 4, e da mesma maneira enviei-me 4 vezes, da mesma maneira lhe respondi. E Sanbalat e Tobias continuava tentando paralisar Neemias naquela situação. Eles tentavam tirar Neemias do foco, a dizer: para que está preocupado com isso? Para que vai para a igreja todo dia? Para que vai estar retornando a fazer aquilo que você parou? Fica parado, para que voltar? Esses são Sanbalat da nossa vida diária, que quer colocar em nós títulos que não nos pertencem mais. Louvado seja o nome do Senhor. Quem serve a Deus, e tem um encontro verdadeiro com Ele, sabe ouvir a voz de Deus e sabe quando é Sanbalat e Tobias que vem entrando ali para nos confundir ou até mesmo para nos deixar paralisados. Aí nós vamos olhar, igreja, nós vamos ver no versículo 5, então Sanbalat da mesma maneira, pela 5ª vez, enviou o moço uma carta aberta da sua mão, a qual estava escrito: entre gente se ouviu e Jessé, diz tu, os judeus, intentais revoltar-vos pelo que edificais o muro, e que tu te farás rei dele segundo as tuas palavras. Aí já coloca uma flecha, daquele negócio. Para que só vai construir? Para que você só vai servir? Você tem que estar sentado lá em cima. Quantas vezes tentam entrar na nossa mente, nos querendo paralisar, nos querendo introduzir em nós que servir o Senhor, nós precisamos de cargo, nós precisamos de reconhecimento humano. Não, para com esse negócio. Para servir o Senhor, nós precisamos simplesmente ser comparados e sermos servos de inteiros, de verdade. Nós vamos olhar, igreja, nós vamos, Senhor, ensinando e mexendo com a nossa estrutura. Ai, aleluia, ensinando para nós que aonde Ele tem, aonde Ele quer e o que Ele tem para te entregar, você simplesmente precisa estar sensível. Nós vamos olhar e nós vamos ver novamente Neemias sendo confrontado com essa palavra. Por esse tempo, Jesus tem feito coisas grandes, igreja, na reconstrução que eu tenho participado. Nesse tempo, Jesus tem orientado, nos tornado forte, porque ser forte é decisão, é escolha. Eu não posso caminhar, irmã Célia, pelo que o irmão A e o irmão B pensa de mim. Eu preciso caminhar na certeza sobre o que ele pensa de mim. Louvado seja o nome do Senhor. Aí nós vamos ver Neemias sendo confrontado, mandando resposta, enviando, mas permanente, com a mesma postura a qual ele foi para Jerusalém, a qual ele servia o rei. Nós não temos que atentar para ter 2 personalidades. Sabe aquela pessoa que na igreja ela é uma, mas fora da igreja não sabe nem se ela é crente? Você não sabe nem se ela é crente, porque o comportamento dela não é de uma pessoa cristã. Aí nós vamos olhar e vamos atentar para isso. São os Tobias que perseguem a nossa vida. São Sanbalat que perseguem a nossa vida. Nós vamos olhar e vamos atentar, o Senhor ensinando para nós que a reconstrução de ministério, de família, da chamada, nós precisamos simplesmente estar no posicionamento.
E aleluia, louvado seja o nome do Senhor, tendo a certeza que Ele nunca perdeu o controle, que Ele sempre estará no domínio de tudo. O Senhor é aquele que fala. Deuteronômio capítulo 15, versículo 10, por essa causa te abençoarei, ó Senhor teu Deus, e de toda a tua obra, em tudo que puseres a tua mão. O Senhor vai ensinando para nós que Ele só nos quer exposto a servir, pronto, para que nós possamos estar ali fazendo as obras a qual as câmeras não estão filmando, fazendo as obras a qual os aplausos não estão filmando, não vão para a rede social. Agora você dá aquela cutucada aí no teu irmão, dá aquela cutucada e fala para ele assim, ó, eu estou numa grande obra, eu não posso parar, aleluia, eu estou, você vai dizer, eu estou numa grande obra, fica quietinha aí, não tenta me confundir, porque eu tenho certeza que eu estou em uma grande obra. Aí nós vamos ver o Senhor ensinando para nós, louvado seja o nome do Senhor. 2 Crônicas, capítulo 8, versículo 16, fala assim, ó, assim preparou toda a obra de Salomão, desde o dia da fundação da casa do Senhor até o se acabar, assim se aperfeiçoou a casa do Senhor. Deus foi com Salomão em toda a sua obra. Este fez, aleluia. Este realizou, aleluia. Deus não precisa de nós para nada, mas se Ele encontrar crente disposto, Ele quer usar. Eu vou falar de novo, aleluia. Dá aquela cutucadinha aí e fala para Ele, olha, Deus não precisa de você para nada, mas se você estiver disposto, Ele quer te usar. Aleluia! Glória a Deus, o Senhor não precisa de nós para nada, mas se você estiver disposto, chegou o tempo, chegou a hora que o Senhor quer te usar, aleluia. Saia dos holofotes, sai dos aplausos, vem construir, vem colocar mais um tijolo, aleluia, vem limpar, aleluia, dá descarga no banheiro, vem fazer, aleluia, vem fazer visita, vem cuidar dos órfãos, das viúvas, vem fazer, tem uma grande obra te esperando. E o Senhor vai ensinar para nós, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor no versículo 9, porque todos eles nos procuravam atemorizados, dizendo, as tuas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, esforça as minhas mãos. Todo mundo, ao ouvir Sambalate e Tobias, ficaram atemorizados, achando que Neemias estava ali só por estar. Sabe aquele negócio? Não vai dar certo. Não, 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 não. Essa irmã no cargo não vai dar certo. Esse irmão dirigindo o culto não vai dar certo. Ei, escute, você está numa grande obra, você não pode parar. Você está servindo Deus de Israel, você não pode parar. Não importa quantos estão do nosso lado. O importante, aleluia, que aqueles que ficarem ao nosso lado, esses são os verdadeiros. Aqueles que permanecerem ao nosso lado, esses são os que estão dispostos a segurar as suas mãos, como fizeram com Moisés, quando Moisés cansou. Quem disse que nós não cansamos? Quem disse que nós não choramos, irmã Célia? Quem disse que o nosso coração não fica angustiado? Quem disse? Mas nós olhamos para esse texto, como vimos lá em 2 Crônicas, quando Salomão estava ali fazendo uma grande obra, porque ele estava aí representando um reinado que já tinha sido escolhido pelo Senhor, dando continuação no chamado, aleluia, que ardia no peito de Davi. Nós precisamos atentar para isso. Nada pode nos paralisar, igreja, aleluia. Está doendo hoje em mim, mas eu preciso continuar. Está sangrando em mim, mas eu preciso vir para a vigília pregar. Nós precisamos atentar que não é sobre nós. Não é sobre você, não é sobre como Deus te usa, não é sobre quanto você tem, é sobre como você está disposta a estar servindo ao Senhor. Aí nós vamos olhar, nós vamos ver o Senhor ensinando, mas em todo esse capítulo, louvado seja o nome do Senhor, versículo 14, lembra-te, meu Deus, de Tobias e Sambalate,
conforme essas suas obras, e também da profetisa Noades e dos seus mais profetas, que procuraram atemorizar. Aleluia! No meio deles ainda existia uma falsa profetisa, que tentava confundir, falando no nome do Senhor. Aleluia! Crente que ora não precisa do eis que eu te digo. Crente que lê Bíblia, louvado seja o nome do Senhor, não corre atrás de posicionamento de mão, igreja. Sabe por quê? Porque o próprio Deus, quando Ele quer falar conosco, Ele sabe nos chamar, Ele nos conhece, a ponto de Neemias olhar para essa profetisa e repreendê-la. Sabe por quê? Porque a voz que estava nele não era a voz que habitava naquela mulher. Aleluia! Era querendo paralisar, querendo, louvado seja o nome do Senhor, frustrar, aleluia, o propósito de Deus na vida desse homem, o propósito de Deus na reconstrução de Jerusalém. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor, ele permanece agindo, ele permanece cuidando, ele permanece fazendo. É nós que precisamos estar dispostos a servir. Eu quero abrir parênteses. Louvado seja o nome do Senhor. Sábado, os irmãos já todos estão aí sabendo, né? Estão na intercessão por nós. Sábado eu fui visitar o meu irmão e eu não sei se a minha cunhada conseguiu entrar. Ela entrou? Entrou alguém depois que eu estava pregando? Eu não sei se ela conseguiu. Louvado seja o nome do Senhor. E aí nós fomos visitar, passamos a tarde ali, adorando, falando de Jesus, falando da grandeza, e era quase, cheguei em casa 8 e pouquinho da noite, saí de casa 1 e pouco, e cheguei 8 e pouquinho da noite aqui em casa. Com 1h30 que eu chego em casa, igreja, meu telefone toca. Olha, tanto que o inimigo, ele tenta nos confundir, tanto que o inimigo, ele tenta nos afrontar. O telefone toca. Quando o telefone toca, a minha cunhada chorando muito, gritando, os meus sobrinhos gritando, porque começa a sangrar a perna, a cirurgia do meu irmão, e não estancava. Sangue, 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 até que ele desmaiou. Né? E no que ele desmaiou, eu escuto, ela deixa o telefone ligado, eu começo a correr aqui dentro dessa casa, mas aí na hora eu falo, não, mas eu preciso orar, eu preciso orar, aleluia. Não pode, esse medo não pode me paralisar. E eu fui para fora, olhei para o céu e comecei a orar. Demorou uns 40 minutos, eu olhei para o socorro chegar, até que tire ele do apartamento, amados irmãos, e ele volta de novo para o hospital. No que ele volta de novo para o hospital, aleluia, a pressão dele foi a 8. Foi a 8, muito baixa para ele. E o médico decide, no outro dia, levar ele para o centro cirúrgico, para entender o que estava passando. Por isso que não pode, o medo não pode impedir eu de servi-lo, de servir ao Senhor, estar sensível. E aí eu ministrei isso na vida da minha cunhada. Eu falei, o diabo está querendo tentar tirar a comunhão que nós tivemos nesse dia, mas ele não vai conseguir. Toda a palavra que foi ministrada sobre aquele ambiente, ele não vai confundir a mente dos meus sobrinhos, ele não vai confundir as esposas, ele não vai confundir o meu irmão, porque o Senhor me enviou para aquela obra, é o Senhor que me enviou para aquela obra. Aí quando Deus falou comigo que eu não iria para o Pernambuco, eu não sabia, igreja, que era para essa realização. Eu não tinha noção que era esse momento. Até me criticaram, até me falaram que eu não tinha fé. Até disseram que eu era ingrata porque eu disse que eu não iria. Esses são os Tobias que não convivem comigo e não sabem a minha história.
Aleluia, esses são aqueles que até pregam, mas não tem amor ao próximo, que começa a julgar. Aleluia, eu só ouvi a voz de Deus dizendo, você não vai. Mas ele não disse porque eu não iria, porque nesse momento a minha família precisa de mim. Nesse momento, aleluia, o meu povo precisa de mim para essa grande obra que o Senhor está fazendo. E novamente ele passa por centro cirúrgico, como eu pedi oração, e o médico, ele reconstrui, ele faz de novo aquela cirurgia para tirar aquela situação necrosada que estava. Louvado seja o nome do Senhor, para ver o que aconteceu. Aleluia. Só que antes, igreja, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, quando eu estava lá, eu ministrei sobre a vida do meu irmão, dizendo, Senhor, se ainda há um resíduo de alguma coisa podre, errado, dentro dessa perna, que saia hoje, Jesus, que saia hoje. A minha irmã mais velha estava lá, me lembrou dessa oração, essa foi a oração que você fez, e nós temos certeza que esse sangramento foi a mão do Senhor limpando todo o mal que estava ali. É só para quem crê, é só para quem acredita, para quem tem visão espiritual. Nós não podemos contar essa história para todo mundo. Em nome de Jesus, esse pedaço ele vai ser cortado, porque não é todo mundo que entende o que está passando nas nossas vidas. Neemias, quando foi enviado ali, querido, ele sabia que a obra era grande, mas ele não esperava que Sanbalat e Tobias estavam ali para impedir. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Ele não esperava que a profetisa falsa estava ali para falar no nome do Deus que ele servia sem estar com ele. Aleluia! Ele não sabia. Assim são as palavras lançadas para as nossas vidas de pessoas que não nos conhecem. Semana passada era para estar ministrando, mas aí eu tive que ir. Louvado seja o nome do Senhor, porque nesse momento, aleluia, a minha família precisa de mim. Aleluia. O que Deus vai fazer, Rosilene? Eu não sei. Eu sei que Ele já está fazendo uma grande obra e eu não posso parar. Aleluia, você não pode parar. O que o Senhor tem feito na tua vida, você vai começar a declarar nessa noite uma grande obra e eu não posso parar. Aleluia. Ainda que não veja, Janaína, ainda que não sinta, ainda que ninguém está por perto, mas a grande obra está sendo feita e nós, como igreja, não podemos parar. Aleluia. Você pode dar esse glória aí na tua casa? Eu não posso parar. Eu não posso parar porque não tem ninguém no hospital de câncer, como a irmã Rosilene está lá, como tem outros irmãos que também têm. Não, eu não posso parar. Eu preciso orar. Aleluia, eu preciso buscar, eu preciso interceder, eu preciso fazer alguma coisa para que Jerusalém, quando fosse reconstruído, aleluia, o povo voltasse para ali, na terra habitável, para adorar esse Deus a qual nós servimos. Louvado seja o nome do Senhor. A restauração, já estou terminando. A restauração, ela precisa de ação. Cutuca aí. Cutuca aí. Diga. Vai parar? Ou você está numa grande obra? Que menefai achou querer mandar. Essa grande obra, irmão, dói. Porque é sangue do sangue. Mas nós não estávamos orando para Jesus salvar? Dói, porque é o primogênito da família. Mas nós não estávamos orando para Jesus salvar? É isso que nós precisamos ficar atentos. Porque, amados, o Senhor não está preocupado com o seu corpo físico. Lógico que é corpo, alma e espírito. Nós precisamos cuidar, sim, do nosso corpo, da nossa mente, da nossa vida espiritual. Mas quando Deus está no controle, não queira direcionar o Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, aquele que é digno de ser adorado. E eu vou finalizar aqui, louvado seja o nome do Senhor, com esse versículo 14 que eu li. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Neemias, irmão, era tão convertido que ele lembra Jesus que Sanbalat e Tobias e precisava de um cuidado.
Lembra-te, meu Deus, de Tobias, de Sambalate, conforme as suas obras. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quem disse para você que você não está pronto para realizar a obra que Deus te chamou para fazer? Aleluia. Digno de ser adorado, aleluia. No versículo, louvado seja o nome do Senhor, 19, diz assim: também as suas bondades contavam perante a mim, e as minhas palavras se levavam a ele. Portanto, Tobias escrevia cartas para me atemorizar. Talvez chegue alguma mensagem aí de algum que não tem obra para fazer, não sabe para que foi chamado, e gosta de lembrar nós dos erros, dos defeitos, do pecado. É apenas um Tobias e um Sambalate, que já perdeu o reino, sabe por quê? Porque está preocupado demais com a vida dos outros. Louvado seja o nome do Senhor. Esses não merecem estar entre nós. Não é exceção de pessoas, é qualidade de vida. Aleluia, é qualidade de vida. Não vai me edificar, não tem por que eu andar. Não vai me edificar, não tem por que eu sentar na mesa. Não vai me edificar, aleluia, não tem por que eu estar de mimimi, de beijinho, de coraçãozinho. Não vai me edificar, irmã Célia. Não vai, não vai. Então eu preciso, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, atentar para isso. Neemias sabia para que estava sendo e tinha sido levado para Jerusalém. Ele sabia que a obra seria por completa, não seria alguma coisa e feito por metade. Deus não precisa de crente metade para nada. Louvado seja, ele precisa de crente disposto, perdão, a servir. No mesmo versículo, capítulo 16, versículo 16, perdão, afirma que os propósitos dos inimigos começam a conhecer que o propósito de Deus, que é aquela obra, quando os inimigos percebem que é o próprio Deus a quem está no negócio, eles desistem. Chega um momento que o Senhor está dizendo: eu preciso te honrar nessa terra. O que adianta você fazer obra se a sua casa não está cuidada? O que adianta, aleluia, você cuidar da igreja se a sua casa está perecendo? O que adianta? O que adianta você estar em grandes púlpitos se a tua família está perecendo? O que adianta? Aleluia. Então essa palavra ela me confronta e te confronta. Esses dias que nós estamos aí já indo para 20 dias, se eu não estiver enganado, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor tem me ensinado a não perder a visão, a não perder a fé, a não perder a autoridade que Ele deu, a estar ocupada demais para não me perder com aqueles que não estão preocupados. Tobias, Sambalate, até a profetisa queriam tirar Neemias do foco, mas Neemias responde para elas: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Ele disse: olha, ficam aí vocês, eu vou permanecer adorando Deus aqui até que Jerusalém for construída, reconstruída. Eu finalizo aqui louvando a Deus por essa oportunidade, agradecendo aos irmãos que têm abraçado conosco essa batalha. Eu não sei o que o Senhor está fazendo, mas uma coisa eu sei, é uma grande obra. Uma coisa eu sei que está doendo muito, mas dói, porque é sangue do sangue. Mas Deus tem nos dado força para orar. E eu finalizo aqui louvando a Deus por essa oportunidade, que mesmo sangrando, Ele fala: vai lá e prega, porque é para isso que você foi chamado, é para isso que eu te escolhi, é para isso que eu, louvado seja o nome do Senhor, estou fazendo. E nós vamos olhar e quero deixar para a igreja que Neemias, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, 4, 5, 6, no 8, ele vai dizer, versículo 3,
Ele busca na madrugada, fala com Deus. Neemias 8, 5 e 6. Nós vamos ver Esdras abrindo a palavra ao povo e ensinando ao povo a adorar o Senhor com o seu cântico, com o seu louvor. Então, nessa noite, fica aí. Mesmo que ainda doa, nós precisamos nos levantar. E já devolvo de quem é de direito.